Chegou um pequeno, talvez um pequeno grande produto, não sei. Um adaptador da Thermalright para socket 1700. Dentro da caixa é muito simples o que vem. Isto veio do AliExpress, não sei porque é que só encontrei lá à venda. Custou 10, 11, tecnicamente, 11 euros com portes 12 e demorou 10 dias a chegar. Vem a chave, vem o suporte e vem um papelinho a dizer como é que se instala, assim, tal como na parte de trás. Para contexto, alguns de vocês provavelmente não estão a perceber para que é que isto serve. Nos processadores Intel de 12ª geração, na socket 1700, a teoria é o processador curva no centro para dentro. Isto é o processador e ele faz assim. E na teoria, uma coisa minúscula, quase imperceptível. E na teoria isso é provocado pelo sistema que prende o CPU, porque tem apenas dois pontinhos no centro, fazem demasiada força no centro e ele enverga. Isto substitui aquela chapinha que fecha no CPU, tu pões isto por cima e aplica uma... Estás a ver que aqui tem a forma do CPU? Isto vai aplicar força de forma uniforme. Na teoria, vai fazer com que o CPU fique mais direito, ou nivelado, ou não curvo, ou reto. E na teoria vai ajudar na temperatura. Eu vou testar isso, mas antes de testar, eu já vejo um problema no resultado. É que é difícil tirar conclusões que eu saiba que se vão aplicar em todos os casos. Porquê? Porque estamos a tentar resolver um problema, na teoria um problema, e na teoria provocado por uma pressão. Ou seja, a própria rigidez, isto é como eu vejo antes sequer de pôr as mãos, a própria rigidez da motherboard, num todo, pode influenciar o quão esse mecanismo vai fazer o CPU curvar. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu acho que sim. É tudo especulação. Portanto, só isso vai fazer variar. Há quanto tempo tens o CPU instalado? É um CPU novo? Certamente que se ele for novo e tu vais aplicar isto do zero, ele nunca teve essa pressão. Se ele já teve essa pressão, talvez nos primeiros meses o CPU realmente curva um bocadinho, mas se tirares e puseres isto, ele volta ao sítio, é como se fosse, entre aspas, o efeito de mola. E talvez a partir de um certo tempo em algumas motherboards o CPU fique curvado para sempre. Pode existir essa variante? Eu acredito que sim. Portanto, eu vou testar num i9 que tem poucos meses, não sei de memória quanto. Portanto, ele pode estar direito quando tiro, pode estar curvado para sempre, pode não fazer diferença nenhuma, pode nesta motherboard, neste CPU, ele já ficar praticamente perfeito sem isto. Eu vou simplesmente pôr e vou mostrar. Existe um problema e aqui não vem escrito em lado nenhum que eu tenha visto, nenhuma instrução quanto ao aperto, porque pressão a mais pode prejudicar, à partida não vai se estragar nada, mas pode prejudicar contacto, pressão a menos pode prejudicar contacto nos pinos e isso pode fazer com que alguma coisa funcione mal. À partida, na teoria, se tiver falta de contacto, a não ser que tu apertes 100% um parafuso e te esqueças de apertar os outros três, não é? À partida, se for só uma questão de um bocadinho de pressão a mais ou a menos e funcionar mal, é só tentar corrigir até encontrar. Eu vou fazer como me parece bem e vou mostrar os resultados ao fim. Bandidos, uma coisa que eu reparei, estou a gravar de improviso, espero que consigam ver minimamente bem. Estes parafusos, os originais, não fazem força nenhuma. Ele assim é como vem apertado. Aliás, eu vou fazer neste aqui porque ainda não mexi nele. Este aqui do canto. Vou-os apertar. Ele não tem quase pressão nenhuma. Não é como alguns parafusos que tu sentes que ele já tinha bastante pressão. Aqui não é o caso. Portanto, eu estou a tentar perceber qual é a manha do aperto, ainda que o outro mecanismo seja totalmente diferente, não é? Os requisitos sejam outros. Só que os parafusos vão ser os mesmos. Já está no sítio. Ele não mexe 1 milímetro. Isto entra mesmo
com margem nenhuma mesmo. Aliás, eu tenho medo de me levantar, que parece que vem com o CPU junto. Se eu tirar. Eu acho que se quiser tirar, vou segurar no CPU para dentro, assim, para tirar. Porque isto faz mesmo contacto a toda a volta. Está no sítio. Eu tentei apertar os parafusos a feeling, o máximo que eu consegui colocá-los com a mesma pressão. Todos eles dão para apertar um bocadinho mais, mas eu vou deixar assim. Vamos fazer o primeiro teste. Oh yeah! O teste está quase a terminar. Eu deixei o mesmo tempo que deixei quando testei o water coolers no vídeo anterior. E parece-me que ele nunca consegue passar de 72. Vou deixar acabar o teste. Yep. Tenho aqui os resultados dos testes que eu tinha acabado de fazer com o water cooler. Só mudei a temperatura ambiente. É 1 grau acima. E temos 72. Portanto, aqui o delta será 49,9. E se a temperatura ambiente fosse 25... teríamos 74. Portanto, em delta perdemos uns fantásticos 2 graus, arredondado, não é? Baixou 2 graus na média do CPU. Uma coisa que eu estou a reparar agora, depois de ter terminado o teste, é que temos realmente os 72 de máxima, mas reparem que os núcleos, a diferença de temperatura entre eles é bem inferior ao que era. Quer dizer, eu não vos mostrei antes, em gravação. Quer dizer, mostrei num vídeo do overclock anterior. A discrepância era maior entre os núcleos. Temos o último núcleo, que é o mais quente. Já era por natureza, continua a ser. Mas aqui entre estes é bem mais uniforme. A ovelha negra continua a ser a mesma. Mas entre o primeiro núcleo e o segundo havia uma discrepância muito grande. Que agora não existe. Portanto, ele caiu 2 graus, não é? Se equacionarmos a temperatura ambiente, 2 graus no package, mas a temperatura em média dos outros núcleos, tirando as ovelhas negras, caiu mais. Portanto, é uma situação weird, parece que uniformizou a temperatura. Bandidos, os resultados é o que vocês viram. É daquelas situações bizarras onde não podemos dizer que não faz nada porque fez alguma coisa. Se virmos núcleo por núcleo, no geral baixamos 2 graus, no teu podem ser 5 ou 6, no de outra pessoa pode piorar, no outro pode ser 0. Eu não tenho como garantir isso, porque é uma situação um bocadinho estranha, não é? O que está por trás, o que leva a estes resultados. Portanto, não dá para dizer que não faz nada, fez alguma coisa. Agora, se tu tens o teu CPU a funcionar na perfeição, não tens nenhum problema, vale a pena estás a comprar e a desmontar, talvez correr o risco? Eu também diria que não. Onde, principalmente se não for um i9, um i5, nem só pelo desporto, pelo passatempo. Um i7, o i9 é onde talvez, sabes onde é que eu imagino isto? Para gajos como eu. E se estiveres a comprar do zero? Vais montar o PC... vais comprar todas as peças do zero. São 4 parafusos que tiras, 4 parafusos que metes. Se for um i9, o teu PC já vai custar provavelmente para uns 2.000 euros. 10 euros a mais para dar aquele toquezinho final. Eu imagino fazer sentido 10 euros para dar aquele toquezinho. Se tens o teu PC montado, tens um i5, tens um i7, um i3... não imagino um cenário que justifique o trabalho estar a desmontar para um CPU desses. Mas gostei, eu vejo isto como um bom brinquedo para quem gosta de inventar. São 10 euros. Se fizeres com cuidado não estragas nada. Aqui está tudo a funcionar bem. E by the way, os testes eu fiz com as ventoinhas a 100%. Com aqueles resultados que vocês viram. Comparativamente ao teste de dissipador, ventoinha e bomba a 100%. Portanto, não faz milagres, não vai baixar a 20 graus, mas também não vou dizer que não gostei. Quanto menos seja, fica bonito e uns graus a menos a gente agradece sempre, não é? Bandidos, links na descrição para tudo que é importante. Vemo-nos em live stream. Tchau, tchau.